Olá, vamos fazer mais uma tiragem para nossa semana, ver o que o baralho cigano traz para nós de recado. Hoje, dia 8/12. Vamos ver qual que é a energia. Que bom. Bom. Vamos ver. Olha, perfeito. Pessoal, bom, aquelas notícias, aquelas mensagens, aquelas respostas que vocês estão esperando para essa semana, chega, tá? Chega, trazendo estrutura, trazendo crescimento, prosperidade, oportunidade, tá? E tudo com a proteção da nossa querida cigana, tá bom? Boa sorte, ótima semana. Qualquer coisa me chame no direct, no WhatsApp. Liberte a sua essência.